Semana passada a gente falou sobre protozoários entomopatogênicos e eu recebi uma mensagem no Instagram falando que beleza, já entendi sobre os micro-organismos que causam dano em insetos, mas quais são os mecanismos de defesa desses insetos? Eles são como os seres humanos? Eles conseguem reagir às toxinas ou algum tipo de mecanismo? Eles têm alguma armadura? E esse episódio é para responder essa pergunta. Oi, ouvintes do Bioagrotech, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai explorar esse tema que muitas vezes realmente passa despercebido. E eu achei super interessante, muito obrigada pela sua pergunta, para realmente entender melhor como que os insetos se defendem. E é uma batalha microscópica que ela acontece todos os dias no campo. E entender essa dinâmica é fundamental para otimizar esse uso dos produtos biológicos na agricultura. Então, se prepara, pega papel e caneta ou no bloco de notas e vem conhecer essas estratégias surpreendentes que os insetos usam para sobreviver aos ataques dos seus inimigos naturais. Quando a gente pensa em defesa, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma barreira física, né? E particularmente os insetos, eles são mestres nisso, porque a cutícula, ela é chamada de exoesqueleto, ou seja, a parte externa ali do corpo do inseto, aquilo que você vê. E é revestido todo o corpo do inseto por esse exoesqueleto, e a primeira e mais importante linha de defesa é a defesa mecânica. E ela é composta também principalmente por quitinas e proteínas. E forma uma estrutura bem rígida e impermeável. Você já viu um besouro? Quando às vezes você pisa nele ou chuta sem querer e percebe que ainda assim ele não morre e já começa a andar. Os fungos entomopatogênicos, como a gente já comentou em um episódio sobre Bovéria, Metarrhizium, Isária, eles precisam aderir a essa cutícula para perfurar ela e iniciar uma infecção. A espessura e a composição dessa cutícula varia entre as espécies de inseto e até mesmo entre os estágios de desenvolvimento e influencia a suscetibilidade a diferentes patógenos. Além dessa cutícula, também existem outros tipos de defesa, que incluem as cerdas e os pelos, que podem dificultar a adesão de esporos de fungo, por exemplo, ou a movimentação de outros micro-organismos na superfície do corpo desse inseto. Também tem as secreções cuticulares. A cutícula, ela pode secretar alguma substância, como ceras e lipídios, e eles vão criar uma superfície hidrofóbica, dificultando essa germinação dos esporos de fungo, adesão de bactérias, enfim. A equidise, que é a muda, também é interessante. O inseto troca de pele de uma forma mais periódica e é um mecanismo de defesa também, porque ao se livrar dessa cutícula antiga, o inseto também se livra de alguns micro-organismos que estão aderidos nessa superfície. E a membrana peritrófica. No intestino de muitos insetos, existe uma membrana peritrófica que reveste o alimento ingerido. Essa membrana, ela atua como uma barreira física e protege as células ali do intestino contra a invasão de patógenos que são ingeridos. Lembra que a gente comentou sobre as bactérias, os fungos, que eles vão para o intestino médio? Até mesmo os vírus. E ela pode ser porosa, mas a estrutura e a composição pode dificultar também a passagem desses micro-organismos. Essas defesas mecânicas, elas são a primeira linha de combate dos insetos contra esses entomopatógenos. E a sua eficácia, ela é crucial para a sobrevivência do inseto, né? Agora, se a cutícula é a armadura externa, o sistema imunológico dos insetos é sua armadura interna. E ele está pronto para combater os invasores que podem transpor as paredes mecânicas, né, as barreiras. Diferente dos vertebrados, os insetos possuem um sistema imune inato, que não desenvolve memória imunológica, mas ele é altamente eficiente em reconhecer e eliminar os patógenos. As principais defesas celulares e imunológicas, elas incluem os hemócitos, a fagocitose, o encapsulamento, a nodulação, a melanização, os peptídeos antimicrobianos e as respostas inflamatórias. Então anota aí que eu vou falar rapidamente sobre essas defesas celulares. Os hemócitos, assim como nas células
células sanguíneas, elas são análogas aos glóbulos brancos dos vertebrados. Eles desempenham essa função de defesa, né? E eles fagocitam, englobam, né, a digestão de partículas estranhas, como bactérias e esporos de fungo, encapsulam os invasores maiores, como nematóides ou parasitas, impedindo eles de proliferarem no corpo do inseto. E nodulação também, que agrega esses hemócitos em torno, né, de um grande número de bactérias e outras partículas e formam esses nódulos que são posteriormente melanizados ou eliminados. A melanização já é um processo na resposta imune dos insetos. Envolve a produção de melanina, né? Como a gente conhece, que é um pigmento escuro, mas ele encapsula e isola o patógeno. A melanização, ela é catalisada, né? Ela é feita pela enzima fenoloxidase e está associada à produção de radicais livres que são tóxicos para os micro-organismos. E aí entra também os peptídeos antimicrobianos, os PANs, que são pequenas moléculas de proteína que são produzidas pelos insetos em resposta à infecção. E eles possuem atividade antimicrobiana com um espectro bem amplo. E eles são capazes de destruir bactérias, fungos e até mesmo vírus. Eles danificam as membranas celulares do patógeno, interferindo nos seus processos metabólicos. E as respostas inflamatórias, né? Que embora não seja uma inflamação clássica, como a gente vê nos vertebrados, né, nos seres humanos, os insetos podem apresentar respostas bem localizadas, com recrutamento de hemócitos para o local da invasão e a liberação de mediadores químicos. E falando nessa parte química, além dessas barreiras físicas e das células de defesa, os insetos possuem um arsenal de defesas bioquímicas e fisiológicas, e eles atuam no combate desses entomopatógenos também. E essas defesas, elas envolvem a produção de enzimas, metabólitos, regulação de processos fisiológicos para neutralizar as toxinas, reparar os danos e até mesmo alterar o ambiente interno dos insetos para tornar ele menos favorável ao patógeno. Alguns exemplos importantes são enzimas detoxificadoras. Os insetos, eles produzem essas enzimas que são capazes de detoxificar as toxinas produzidas por patógenos, como glucationa, esterases, e elas podem quebrar as moléculas tóxicas e torná-las inofensivas ou mais fáceis, né, de serem excretadas, retiradas do corpo do inseto. A produção de espécies reativas de oxigênio, azeros, que a gente também vê muito em planta, até no corpo humano mesmo. Essas células de defesa, elas podem gerar o superóxido ou peróxido de hidrogênio, que são altamente tóxicos para os micro-organismos. Essas moléculas, elas vão atuar danificando esses componentes celulares, essenciais para o patógeno sobreviver. A regulação do pH intestinal também, porque essa variação de pH, ela pode ser uma defesa importante, porque existem patógenos que são sensíveis a extremos de pH e não conseguem sobreviver nem se multiplicar em ambientes muito ácidos ou muito alcalinos. Por exemplo, as toxinas do BT, do Bacillus thuringiensis, elas precisam de um pH alcalino para serem ativadas. E os insetos com pH intestinal mais ácido pode ser resistente a esse tipo de toxina. Alterações metabólicas também podem ocorrer, que a infecção por um patógeno, ela pode mobilizar as reservas de energia ou até mesmo o inseto começar a produzir metabólitos secundários, que têm propriedades antimicrobianas. Eu, inclusive, comentei com vocês sobre isso no episódio sobre o tricoderma, que ele faz dessa forma, ele entra na planta, a planta de início acha que é um problema e começa a produzir metabólitos secundários. Então ele tem aquela reserva para poder liberar se algum patógeno entrar. E tem uns casos também que os insetos infectados, eles podem buscar ambientes com temperaturas mais elevadas, como se fosse uma febre comportamental, para inibir o crescimento e a replicação do patógeno. E além dessas defesas internas, os insetos também exibem uma série de comportamentos que podem ajudar eles a evitar a infecção por entomopatógenos, ou a mitigar esses efeitos. E são as estratégias de sobrevivência ou as defesas comportamentais. Eu vou comentar 6 com vocês para vocês terem uma noção. A primeira delas é evitar áreas contaminadas. Os insetos, eles são capazes de detectar a presença de patógenos no ambiente. Olha isso, que legal. Assim, que legal dependendo, né? Se você for um produtor, não é legal, mas para quem pesquisa é interessante. E assim, eles conseguem evitar áreas onde a concentração
proliferação dos esporos ou outros propágulos infecciosos é alta. E isso pode ser feito através de sinais químicos ou visuais. Inclusive, essa semana a CNN soltou um artigo bem interessante falando sobre isso. Eu até repostei no Instagram, se você ainda não segue a gente, @bioagrotech.podcast. E lá eles comentam que saiu uma pesquisa que mostra que as mariposas colocam seus ovos em plantas saudáveis, em plantas que elas observam que não tem nenhum dano ou que possa morrer brevemente. Então, esses sinais químicos, até de comunicação entre plantas, é extremamente importante, porque o inseto consegue identificar isso também. Interessante, né? Bom, o segundo ponto é em relação à higiene dos insetos. Muitos deles praticam comportamentos como se fosse uma limpeza do corpo, um grooming, para remover os esporos de fungo e outras partículas infecciosas da superfície da cutícula. E esse comportamento é particularmente importante para insetos sociais. As abelhas e as formigas fazem isso e podem remover esses patógenos dos seus ninhos ou das suas colônias. As abelhas, eu não sei se vocês já observaram, né, elas se limpando, elas fazem isso justamente para não levar nenhum tipo de contaminação para a colônia. E as formigas, principalmente as formigas que possuem várias câmaras embaixo da terra, elas conseguem manter separado as formigas que são para o lixo, as formigas que estão no berçário, as formigas que ficam ali mais próximas da rainha. Então elas conseguem fazer essa divisão justamente para evitar esses patógenos ali dentro da casa delas. A terceira é a alteração de hábitos alimentares. Os insetos eles podem mudar seus hábitos alimentares para evitar a ingestão de patógeno. Por exemplo, eles podem preferir se alimentar de plantas que produzem compostos antimicrobianos, ou evitar plantas que estão visivelmente infectadas. Eu fiz um estágio na Embrapa, Pecuária Sudeste, lá em São Carlos, e o nosso trabalho no laboratório era avaliar tanto antibiose quanto antixenose. E a antixenose, especificamente, ela avalia a preferência do inseto para comer aquele tipo de capim, que no nosso caso, naquela época, era a cigarrinha das pastagens, né? Então, a gente observava, colocava lado a lado essas plantas e observava qual caminho ela percorria. Por conta desses sinais químicos, ela prefere se alimentar de uma planta mais fácil, que tem uma seiva que é mais palatável para ela, e também essa questão de produzir esses compostos antimicrobianos, enfim. Olha que interessante que é essa questão comportamental dos insetos, né? A busca por ambientes desfavoráveis ao patógeno. Por exemplo, como eu mencionei para vocês, alguns insetos podem procurar lugares com temperaturas mais elevadas para inibir o crescimento do patógeno. Mas assim, eles também podem evitar ambientes com alta umidade, que pode favorecer essa proliferação dos esporos dentro do corpo dele. O isolamento, como quarto ponto, é que algumas espécies sociais, insetos, eles vivem isolados da colônia para evitar a disseminação do patógeno, como eu falei para vocês, das formigas, que têm câmaras. E também, por fim, o voo e a fuga. Em caso de detecção de um predador ou de um patógeno, a resposta mais imediata dos insetos é a fuga, ou seja, voando para longe e tentando se esconder mesmo. Agora vocês conseguem entender porque só uma aplicação não basta para a gente fazer o controle desses patógenos no campo, nem com químico. Muitas vezes a gente chega na lavoura e a pessoa que lida ali com o biológico, com o químico, eles não acreditam às vezes no produto. Fala que o produto é ruim, que o biológico demora demais, mas vocês entendem que é todo um mecanismo, uma estratégia de sobrevivência que eles têm? O ciclo de vida do inseto é super importante para a gente fazer uma aplicação que seja eficaz. Os mecanismos de defesa que a gente citou aqui, a cobertura e a dosagem, né? Uma aplicação inadequada, ela pode resultar em uma subdosagem, enfim, uma baixa mortalidade desse inseto no campo. Além dos fatores ambientais, né, que a gente sempre comenta em vários episódios, raio UV, temperaturas extremas, umidades muito baixas e até mesmo a resistência da praga. A pressão de seleção que é causada por várias aplicações repetidas e inadequadas que podem levar ao desenvolvimento de resistência das populações praga, em que só os indivíduos mais resistentes vão sobreviver e se reproduzir. Por isso que o manejo integrado de pragas é tão importante, porque a rotação de produtos diferentes e diferentes modos de ação são fundamentais para a gente evitar
evitar isso. E agora a gente vai para a dica da semana, que é focada em resistência de lagartas ao BT, as plantas BT, para ser mais exata. O Bacillus thuringiensis é um dos bioinseticidas mais usados no mundo, tanto em formulações aplicadas quanto nas plantas geneticamente modificadas. Ele produz proteínas tóxicas, as proteínas CRI, que, quando ingeridas por lagartas suscetíveis, causam danos no intestino e levam à morte. Mas a gente observa muitas plantas perdendo a tecnologia, perdendo a sua ação contra as lagartas, porque a gente observa lagartas resistentes no campo. E por que isso acontece? Basicamente, a resistência ela acontece quando os insetos têm alguma mutação genética que confere a eles a capacidade de sobreviver à toxina do BT e se reproduzir. E isso pode acontecer por alteração nos receptores intestinais, a própria degradação da toxina ou o aumento da excreção, que existem mecanismos dos insetos que eles conseguem excretar a toxina rapidamente. A gente até comentou isso no episódio de hoje. Por isso, é tão importante manter as estratégias como uma área de refúgio. O que é a área de refúgio? Ela é um plantio, uma porcentagem do plantio da lavoura de milho, por exemplo, com plantas não BT. E isso permite que os insetos suscetíveis eles se reproduzam e diluam os genes da resistência na população. Além disso, a rotação de cultura, o uso de diferentes tecnologias BT, com diferentes toxinas também, e a integração com outras táticas de controle biológico e químico, elas são essenciais para preservar a eficácia do BT a longo prazo. E é essa conscientização que a gente precisava ter em campo, porque atualmente, que eu saiba, não é obrigatório plantar a área de refúgio. Mas vocês entendem a importância? Por fim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se surpreendido com essa complexidade dos mecanismos de defesa que os insetos desenvolveram ao longo da evolução. E entender essas defesas é fundamental para nós que trabalhamos com controle biológico na agricultura, porque não trata só de aplicar um produto, mas de compreender a dinâmica entre a praga e o patógeno, e como a gente pode otimizar nossas estratégias para superar as defesas do inseto e garantir a eficácia no controle também. E eu espero muito que eu tenha respondido a sua pergunta. É isso, pessoal. Te vejo semana que vem. Até mais!